Oi, gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Pânico 2, lançado em 1997. A gente sabe, né, que daqui a pouco já vai rolar o lançamento de Pânico 6, né, gente? Falta menos de um mês pro lançamento do filme. Ele será lançado, né, aqui no Canadá, né, vai ser no dia 10 de março, né, aí no Brasil vai ser no dia 9 de março. E a minha ansiedade tá muito grande, né, gente? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse filme aqui no canal, né, reagindo a trailer, né, e também fiz de coisas que eu queria ver no filme, né, antes mesmo da gente começar a ter trailer e informações oficiais, eu fiz aqui um vídeo falando de coisas que eu queria ver nesse sexto filme da franquia. E também eu já tinha feito alguns vídeos falando sobre os filmes anteriores de Pânico, né? Eu já fiz um vídeo de ranking, eu fiz vídeo mostrando, né, minha coleção de Blu-rays. E também fiz vídeo, né, comentando o filme que foi lançado ano passado, né, Pânico 5. Mas agora, né, eu comecei uma série de vídeos relembrando cada filme da franquia Pânico. E hoje, como vocês podem ver aqui na televisão, né, gente, eu vou assistir Pânico 2, né? E assim, eu gosto bastante desse filme, né? Eu gosto bastante de todos os filmes da franquia Pânico. E faz um tempo já, né, que eu não assisto Pânico 2. A última vez que eu assisti foi em janeiro do ano passado. Então eu tô com saudade desse filme, né? E assim, eu tô muito, gente, no hype da franquia Pânico atualmente, né? Porque a minha ansiedade pro sexto filme tá muito grande. E eu queria, né, já ter lançado esse vídeo aqui falando sobre o segundo filme de Pânico já faz um tempo, né? Mas foi assim, alguns dias complicados aqui, né? Se você costuma acompanhar o canal, você deve ter visto que eu nem tava lançando vídeo aqui. Teve uma semana que eu passei inteira sem lançar vídeo, né? Eu acho que eu nunca tinha passado uma semana inteira sem vídeo nenhum no canal. Mas isso acabou rolando, né, recentemente. Porque, enfim, complicações, né, assim, mas eu não queria deixar de fazer essa série de vídeos, né, então é por isso que agora eu tô voltando pra falar sobre Pânico 2, e pretendo também continuar fazendo vídeo, né, de Pânico 3, Pânico 4 e Pânico 5, antes do lançamento do sexto filme, que inclusive, né, gente, parece que vai ser em 3D. Os ingressos do filme já estão sendo vendidos lá nos Estados Unidos e tem sessão do filme em 3D, né? Isso é a primeira vez que vai acontecer. Nenhum dos outros filmes da franquia Pânico foram em 3D. E eu amei essa novidade, né? Aqui no Canadá, eles não começaram a vender os ingressos pro filme ainda, mas eu já tô, assim, esperando ansiosamente que eu quero comprar logo uma sessão 3D, né? Eu também vi que vai ter sessões 4DX, que é aquelas que você tem, além de ter o 3D, né, você também tem a cadeira que mexe, né, e tem coisa assim que vai em você, tipo ventinho, e enfim, a cadeira balança. Eu acho que vai ser bem interessante ver Pânico numa sala assim, né, então eu vou ver que quando sair no Canadá, né, a pré-venda dos ingressos, eu vou tentar comprar uma sala bem emocionante, assim, bem diferentona, né, pra assistir o filme na pré-estreia. Mas então, é isso, né, gente, já tô enrolando demais aqui nesse vídeo, vamos lá que eu vou assistir Pânico 2, e assim que o filme acabar, eu comento com vocês, né, o que foi que eu achei da experiência de rever esse filme depois de certo tempo. Gente, eu terminei agora, né, de rever o segundo filme da franquia Pânico. E, assim, eu acho que a coisa mais interessante sobre o filme, que eu já preciso comentar aqui logo no início, né, desse vídeo, é a respeito, assim, do quão importante os personagens são pra franquia Pânico, né? Eu acho que isso é algo que eu também já comentei no vídeo que eu fiz falando sobre o primeiro filme, mas que eu sinto realmente, gente, que esse é um dos maiores diferenciais da franquia Pânico em comparação com outras franquias de terror, né? E eu acho que é um dos motivos que acaba fazendo com que Pânico tenha uma base de fãs tão sólida, né? E que os filmes, eles não tenham tanto assim, como é que eu posso dizer? Conflito de fãs, sabe? Feito às vezes outras franquias, a gente vê que tem fãs que gostam mais de filmes específicos, outros gostam de outros filmes, e o pessoal meio que tem essas discussões assim entre si, de qual filme é melhor, qual filme é pior. É claro que no caso de Pânico, existem filmes que algumas pessoas têm como favorito, outros não curtem tanto, mas no geral, eu acho que é uma das poucas franquias de terror que elas realmente conseguem sempre trazer, né, em todo filme, trazer muita qualidade, e que todos os fãs meio que acabam gostando de todos os filmes, mesmo que acabe tendo um que é o seu menos favorito, enfim, no geral, tudo é muito bom, né? Inclusive, eu acredito, gente, que esse segundo filme aqui de Pânico, ele é o meu menos favorito da franquia. É o que eu menos gosto de rever com frequência, mas ainda assim é um filme que ele é muito bom, muito bem feito, né? E que toda vez que eu vejo eu adoro, né? Eu acabo gostando mais dos outros, que os outros são ainda melhores, mas esse aqui também é muito bom, muito bem feito, né? E como eu tava dizendo, né, eu acho que um dos grandes pontos que faz esses filmes da franquia Pânico serem tão bons é o fato dos personagens serem tão bem trabalhados e a gente se importar tanto com eles, né? A gente tem tanto filme slasher que simplesmente os personagens, eles são só aqueles corpos ali para serem assassinados. Eles só existem para sangrar e morrer. Eles não têm nenhuma função realmente, assim, mais profunda, né? Mas eu acho que a franquia Pânico é uma franquia que faz você se importar com todos os personagens, né? E eu acho que isso é muito legal, né? E que mostra que tem um trabalho, assim, muito
bem feito de roteiro, né, para construir esses personagens e também de atuação, né? Os atores eles têm um papel importantíssimo aqui para trazer esses personagens para as telas e fazer os personagens serem carismáticos, né, ao ponto de a gente sempre se importar com eles, a gente sentir atenção quando eles estão em perigo, né? A gente sentir pena quando eles acabam morrendo. Então, eu acho que isso é de fato, né, um ponto que precisa ser exaltado aqui logo no início desse vídeo. E basicamente, né, a gente vai ter o retorno da Sydney, né, que é a protagonista, Sydney Prescott, e também vai ter o Dewey, né, voltando aqui, a Gale e o Randy, né, esses 4 são sobreviventes do filme anterior que estão retornando aqui, né. Então, no caso, a Sydney, ela agora tá na universidade, né, eles não estão mais morando em Woodsboro, né, que a gente tem um outro cenário, que é super legal, que a gente tem, né, várias, assim, tipo, biblioteca, tem um teatro da universidade também, salas de aula, né, aqueles prédios antigos enormes, né, dormitórios, né, aqueles, como é que o pessoal fala? Até esqueci o nome. As irmandades, né, das universidades lá americanas, que tem aquelas coisas, tem aquelas casas que moram os jovens juntos, que eles têm aquele símbolozinho, né, com aqueles... letra grega, alguma coisa assim, né? Que eles têm aquela letrinha, enfim, aquela coisa bem de universidade americana que a gente vê nos filmes. Todo esse filme tem essa vibe que eu acho que é super legal, porque acaba sendo uma inovação em relação ao anterior, né? O anterior era aquela coisa mais de escola, né? E de casas de família, né? E as casas eram um pouco afastadas umas das outras, então os personagens têm essa distância, assim. Já que a gente tem um bando de jovens junto, né? Casas grandes que moram várias pessoas dentro da casa, né? E os cenários também, os corredores do colégio, né? Estúdio de gravação, porque aqui é como se fosse uma faculdade, assim, mais de artes, né? Uma universidade de artes, assim, a gente vê que tem cinema, tem teatro, né? Tem coisa de gravação de som, de estúdio. Então, é um ambiente que é muito legal. E agora, né, a Sydney está estudando lá, assim como o Randy, né? E a gente vê que assim como rolava lá no primeiro filme, o Randy, ele ainda é um pouquinho apaixonado pela Sydney, mas a Sydney não dá muita bola pra ele, né? Agora a Sydney, ela tá com um novo namorado, que é o Derek. Que, gente, o Derek é o namorado perfeito, né? Primeiro que ele é lindíssimo, ele é maravilhoso, ele trata a Sydney super bem, sabe? O relacionamento deles é super legal. Eu adoro esse personagem, sabe? Eu queria que ele fosse meu namorado, não dela, sabe? Mas assim, e é uma coisa que só mostra o quanto a Sydney, ela é, assim, realmente muito forte, né? Porque ela acabou de passar por um trauma horrível, né? Que o antigo namorado dela, o Billy Loomis, foi o Ghostface, né? Ele foi o assassino junto com o amigo dela, Stu. Mas a gente vê que a Sydney, ela não é uma personagem que desiste das coisas. Então, por mais que ela esteja, assim, traumatizada, que coisas horríveis aconteceram com ela tenta seguir em frente, né? O Randy também tenta seguir em frente. A gente vê que eles são pessoas fortes, eles estão ali na universidade, né? Eles não desistiram da vida, não desistiram de carreira, nem nada. Eles estão ali estudando, eles estão pensando no futuro, né? A gente vê que a Sydney, ela tá aqui, ela vai ser a protagonista da peça que vai ter lá na universidade dela, sabe? Então é uma coisa que é muito importante. E depois, em outros filmes da franquia Pânico, né? Inclusive, acho que principalmente no 4º filme, a gente tem mais algumas citações, assim, alguns comentários falando sobre essa coisa, né, da carreira de atriz que ela queria seguir quando ela era criança, que desde a época da escola ela já atuava, né, fazia peças na escola. Então é legal a gente ver aqui que ela não perdeu o rumo da vida dela, que o tempo todo ela tenta lutar contra o luto e contra o sofrimento de tudo que aconteceu, para continuar se socializando, né? A gente vê que ela não simplesmente se fechou e ficou distante de todo mundo. É claro que se ela tivesse se fechado e ficado distante de todo mundo, a gente entenderia, porque realmente ela passou por uma experiência muito traumática. Mas eu acho que é legal a gente ter essa personagem, assim, que ela é uma representação positiva de como lidar com o trauma, sabe? De você não desistir, de você tentar, de você continuar. Então a gente vê que além dela ter esse novo namorado, o Derek, que é lindo e perfeito, ela também tem novos amigos que ela faz aqui, né? Em especial a Hayley, né? Que vira uma nova melhor amiga dela ali, né? Um papel meio parecido com o que a gente tinha da Tatum. A Hayley, no caso, ela tem uma personalidade diferente, mas ela fica ali, né? Sendo a aliada da Sydney, que tá sempre do lado da Sydney, né? Mais ou menos como a Tatum era na época da escola, né? Então achei que é muito legal que a Sydney, ela meio que foi muito corajosa pra conseguir se abrir de novo, pra ter relações com novas pessoas e pra conhecer novas pessoas, né? Eu acho que a Sydney é uma personagem maravilhosa e é exatamente por esse motivo, né, que ela é uma Final Girl tão icônica e tão importante. E outros personagens, né, gente, que eu já comentei que volta, a gente tem a Gale e o Dewey. E eu achei, gente, muito legal revê-los, né? No caso, eles acabam aparecendo aqui, eles não estão estudando naquela universidade, né? Eles acabam indo pra lá porque rola um assassinato, né, no cinema, né? E depois eu vou falar mais sobre o assassinato do cinema e sobre a questão de metalinguagem que a gente tem aqui nesse filme. Mas basicamente os assassinatos começam, né? E o Dewey acaba indo para essa universidade meio que para estar junto da Sydney, para proteger a Sydney, né? Porque a gente sabe que ele era o irmão mais velho da Tatum, né? Então provavelmente a Sydney e a Tatum, elas pareciam ser amigas de muitos anos, né? Pelo que a gente vê lá no primeiro filme, até porque era uma cidade assim, que todo mundo meio que se conhecia, né? Que tinha as fofoquinhas da cidade ali. Então a gente imagina que elas provavelmente se conheceram desde a época assim do início da escolinha, quando elas eram crianças.
Então foram anos delas sendo amigas, anos que a Sydney conhecia o Dewey, e obviamente ele tem esse sentimento assim de proteção em relação a Sydney, né? Que ele não conseguiu proteger a irmã dele, mas ele quer proteger a Sydney, né? Então acho que é super legal ele voltar aqui e ele ter esse papel, assim, de carinho com ela. Eu acho a relação dos dois incrível. Eu sei que tem algumas pessoas que shippam Dewey e Sydney, mas eu acho meio bizarro. Assim, não julgo ninguém, mas é um ship meio bizarro. Eu acho que a relação deles realmente é como se fosse de um irmão mais velho e de uma irmã mais nova, né? Então eu acho super legal a relação que eles têm ali, tudo aquela coisa de proteção que ele tem em relação a ela. Gosto das cenas deles juntos aqui, dos diálogos dele, né? Dele tentando dar força pra ela, né? Em relação a tudo que tá acontecendo. Amei ver o Dewey aqui de volta. E a gente tem a Gale, né, voltando com aquela coisa de sempre, né? Que ela quer aparecer, que ela quer aproveitar o que tá acontecendo ali para o jornal dela, né? A audiência dela subir, ela descobrir tudo, ela fala sobre tudo, enfim, aquela coisa que igual a Gale lá do primeiro filme. No entanto, né, apesar da Gale ela ser introduzida aqui no filme num contexto que lembra aquele do primeiro filme, a gente vê aqui que ela já tá um pouco diferente, né? E que os acontecimentos do primeiro filme, de fato, mudaram um pouco assim a perspectiva dela sobre o mundo e sobre a vida e sobre as pessoas ao redor dela, né? A gente ainda vê aqui que ela ainda é um pouco interesseira, né? Ela vendeu os direitos do livro que ela escreveu, porque ela escreveu um livro comentando, né, tudo o que aconteceu lá no primeiro filme. E os direitos desse livro, né, foram comprados por um estúdio, né, empresa de Hollywood, e tá fazendo filmes, né, que são os filmes Stab, que dependendo de quando você estiver vendo, às vezes eles traduzem Stab como a facada, às vezes é apunhalada, mas enfim, é tudo a mesma coisa, né, a franquia Stab que eles criam um filme dentro do filme. Então ela tá ganhando dinheiro ainda com essa história, né, e ela tá ali meio que fazendo uma campanha, né, de promoção, assim, né, para ajudar a promover o Cotton, né, que é aquele cara que a gente vê brevemente lá no primeiro filme, ele aparece na televisão, no jornal, enfim, né, que é um homem que tinha saído com a Maureen Prescott, né, ou seja, a mãe da Sydney, e a Sydney, quando a mãe foi assassinada, ela acabou falando que aquele cara é que tinha sido responsável por matar a sua mãe, né, então ele foi preso injustamente, quase chegou a morrer, né, na prisão, que ele teve pena de morte, mas aí acabou que teve toda aquela coisa, né, do Billy e do Stu, então acabaram provando que o Cotton, ele era inocente e ele foi solto. Então agora, junto com a Gale, né, ele tá tentando fazer uma campanha, assim, meio que pra conscientizar as pessoas de que ele era inocente, né, porque de fato a vida dele provavelmente ficou ali toda manchada por essa coisa, né, dele ter passado um tempo ali preso, todo mundo pensando que ele era um assassino. Então ele tá muito desesperado, assim, pra conseguir a atenção da mídia, pra que as pessoas mudem a perspectiva, né, que elas têm sobre ele, pra ele provar, eu sou inocente, sabe, eu não fui o culpado do que aconteceu, foi um engano, enfim. Então, ele tá aqui envolvido também, né? E a Gale tá tudo nesse processo, mas ela acaba reencontrando o Dewey, né? E aqui a gente acaba tendo um melhor desenvolvimento do relacionamento deles, né? Que começou já muito bem no primeiro filme, mas aqui a gente tem, né, uma coisa bem legal assim rolando, porque a gente vê que ela descreveu o Dewey de uma forma assim bem horrível no livro dela, né? Falando que ele era inexperiente, que ele era meio incompetente, né? Então ela detonou o Dewey no livro. E aí ele leu o livro dela e ele obviamente ficou assim com muita raiva, e muito triste também com o que ela falou, né? Então ele fala as coisas assim na cara dela, ele é até meio grosso assim com ela, né? O que é bem interessante a gente ver em cena, porque a gente sabe que ele é um personagem que é super fofinho, então provavelmente pra ele falar aquelas grosserias pra ela, ele precisou ter muita força e muita coragem, porque a gente sabe que ele não gosta de machucar as pessoas, né? E principalmente não ela, porque a gente sabe que ele gosta dela. Mas eu achei que foi legal ele falar aquilo. E eu achei que, apesar de que na cena ela fica meio que rindo, assim, não sei o quê, eu acho que ela sentiu o impacto do que ele falou, né? Porque a gente vai vendo cada vez mais no decorrer do filme ela se importando mais com as vítimas e com o caos que tá acontecendo, diferente lá do primeiro filme, né? E não tão só focada na audiência, em conseguir descobrir as coisas, né, pra ser vista no jornal, e enfim, né? Eu acho que um dos momentos que a gente mais percebe isso é mais lá no final do filme, né? Porque a gente tem um momento, né, que ela e o Dewey, eles vão se juntar pra investigar, que ela vai pegar, né, as fitas lá VHS lá do cameraman dela, que tava filmando tudo, pra ver se ela e o Dewey conseguem ver o assassino, né, pela universidade. E aí eles começam a se agarrar ali, começam a se beijar, e aí o Ghostface aparece, né, o Ghostface começa a atacar ela corre, né, e aí ele ataca o Dewey. E aí a gente tem uma cena, né, que parece que o Dewey morreu. Mas aí lá no final do filme, depois que tudo é resolvido, a gente tem um final que ele lembra o final do primeiro filme, que a gente tem a Gale, né, toda cortada, toda machucada, toda melada de sangue, né, e aí chega o cameraman e ela começa a falar, né, dizer e o que aconteceu aqui, né, e eu fui uma testemunha, né, basicamente aquilo que a gente ia ter no primeiro filme. E ela tá prestes a gravar, né, o cameraman tá ali, ele meio que tinha se demitido, mas aí ele volta com a câmera e fala, não, vamos filmar aqui. E aí quando ela tá prestes a começar a filmar,
ela vê o Dewey descendo ali, não ele descendo as escadas, né, mas ele tá na maca e tá o bombeiro, o pessoal, né, tá a polícia ali, médico, todo mundo envolvido ali, e tá trazendo o Dewey pra ambulância. E ela vê que o Dewey, na verdade, ele sobreviveu àquelas facadas, ele não morreu. E nessa hora, gente, ela pega o microfone, entrega pro cameraman dela e sai correndo pra ver ele. E isso é uma cena que já mostra muito da diferença da Gale lá do primeiro filme e a Gale de agora, né? Porque ela colocou o sentimento que ela estava sentindo por uma pessoa à frente da sua carreira, né, e à frente da audiência do seu programa, à frente, né, da polêmica que seria ela mais uma vez a jornalista ali que foi testemunha, que estava envolvida, sabe? Isso obviamente ia dar muita visualização para ela, muita audiência, né, muitos cliques, né? Clique não, porque naquela época não tinha internet feito tem hoje, né? O site não era dessa forma que se media o engajamento. Mas ainda assim, né, ela ia conseguir ter muito hype em relação a ela se ela tivesse feito ali aquela gravação, mas ela preferiu ir até o Dewey pra ver se o Dewey tava bem, né? E ela não só vê se ele tava bem e depois volta a gravar, não, ela entra dentro da ambulância e fala, eu vou com você até o hospital. E eu achei isso muito legal, gente. Esse relacionamento deles é muito lindo, sabe? Eu shippo muito esse casal, achei eles maravilhosos. E eu adoro a personalidade dele, né? Porque mesmo quando ela tá boazinha, ainda assim ela tem aquela personalidade assim meio bitch, né? Que ela chega, ela anda assim meio que rebolando, meio que se achando a melhor mesmo. Ela tem sempre uma resposta debochada pra dar pras pessoas. E ele é aquele cara, né, que é super fofinho, super prestativo, super ingênuo, assim, super inocente. Eu gosto desse contraste entre os dois, né? E eu amo esse casal, achei maravilhosos eles aqui. E basicamente, né, gente, nesse filme, outra coisa que eu queria comentar aqui, né, é que assim como no primeiro a gente tem aquela questão da metalinguagem, né, de que o filme ele meio que fazia a gente discutir sobre como os filmes de terror impactavam a sociedade, aqui a gente também tem essas reflexões em metalinguagem, mas é feito de uma forma diferente, né? Toda vez que a gente tem um filme de pânico, eles têm essas reflexões metalinguísticas, mas eles meio que mudam os questionamentos que a gente tá tendo. Então, nesse filme, o foco não é necessariamente discutir o impacto dos filmes na sociedade, mas, assim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem aquela coisa de você transformar tragédia de pessoas em entretenimento, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pode falar aqui sobre esse filme, que a gente vê isso, né, gente? Principalmente com a questão do filme que tá sendo lançado no cinema, né? Stab, que inclusive o filme já começa, né, com mortes acontecendo no cinema. Eu acho aquela cena, gente, muito maravilhosa, essa cena de abertura. Eu acho que junto com a cena de abertura do primeiro filme, né, que a gente vê a morte da Casey, né, que é a personagem da... Nossa, esqueci o nome da atriz agora. Mas ela é uma atriz maravilhosa, que eu falei, a Drew Barrymore, lembrei agora o nome dela, Drew Barrymore, né, que ela faz ali o papel. Eu já comentei isso, né, no vídeo anterior, que aquela cena é espetacular e maravilhosa. E eu achei que o segundo filme, ele consegue meio que manter aquela vibe, assim, grandiosa do início, né, e de ser bem impactante. Eu acho que uma morte no cinema, gente, é uma coisa, assim, que é muito impactante, muito horrível, especialmente porque eu vou muito pro cinema, né, inclusive vejo muito filme de terror no cinema. Então, a ideia de você ver um filme de terror no cinema e alguém lhe matar no cinema, sabe, ainda por cima numa pré-estreia, assim, no lançamento, cheio de gente, tipo, meio que ninguém percebesse, sabe, o pessoal só se ligou que tinha uma morte ali acontecendo, quando ela já tava sangrando ali na frente do telão, sabe, eu acho essa cena muito maravilhosa, né, eu também amo que quem tá aqui na cena, a mulher assassinada da vez, né, é a Jada Pinkett Smith. Eu não sei se ela já tinha o sobrenome Smith naquela época, eu acho que não, porque eu não sei se ela, eu acho que ela não era casada com o Will Smith ainda, né, que esse filme é meio antigo, mas eu acho ela maravilhosa, né, gente, inclusive amo porque ela é a Niobe, né, de Matrix, amo Matrix, então eu tenho um sentimentozinho, assim, muito positivo em relação a essa atriz, né, a Jada, então eu acho muito legal ela tá aqui nessa abertura, né, então toda a abertura é incrível, e aí a gente meio que tem essa coisa, assim, né, de Hollywood, aproveitar a tragédia das pessoas, o sofrimento das pessoas para conseguir visualização, para conseguir dinheiro, para conseguir audiência, né? E é basicamente isso que eles fizeram com o sofrimento da Sydney, né? A gente vê que eles meio que não respeitaram a morte de todo mundo, né? Que morreu ali, lá em Woodsboro, né? Lá no primeiro filme. E isso é um tipo de discussão que eu acho que é interessante da gente refletir, porque isso acontece até os dias de hoje, né? Recentemente a gente teve aquela série da Netflix, né, do Jeffrey Dahmer, né, que é do Ryan Murphy. Eu sou super fã do Ryan Murphy, né? Tem o Evan Peters, eu adoro o Evan Peters, mas acaba abrindo espaço para uma discussão, né? Será que é legal a gente fazer esse tipo de série e ter essa coisa, né, de ganhar audiência, ganhar engajamento, ganhar dinheiro, né, ganhar prêmio, feito o Evan Peters ganhou o prêmio, falando sobre histórias de sofrimento real, né, de pessoas reais que morreram, que foram assassinadas, né? Eu meio que não tenho uma opinião, assim, tão definida sobre essa questão, se eu acho que é certo, se eu acho que é errado, né? Mas a gente sabe que o true crime, né, é uma coisa que existe no mundo, que tem muita audiência, que muita gente se interessa, mas, assim, você tá consumindo conteúdo sobre o sofrimento do outro, né? Então eu acho que é legal que Pânico 2 reflete sobre isso,
Mas, ao mesmo tempo, ele também, assim, não dá uma resposta definitiva. Assim como a reflexão lá do primeiro filme, ele também não dava uma resposta definitiva. Né? Ele não dizia assim, as pessoas matam por causa de filme de terror. E ele também não dizia, o filme de terror não tem nada a ver. Ele meio que deixava a questão em aberto pra gente refletir. Aqui, nesse filme, eu acho que eles fizeram a mesma coisa, né? O Wes Craven, que é o diretor, e o Kevin Williamson, né, que escreve o roteiro. Eles deixam meio que em aberto esse questionamento. Será que é legal a gente usar esse sofrimento, nessas tragédias, pra fazer esse tipo de obra e ganhar dinheiro por cima disso? Será que é errado? Ou será que tá ok, porque na verdade é arte, né? É um filme, né? Então, assim, fica aquela coisa na nossa cabeça, né? Eu acho legal que todos os filmes da franquia Pânico, né, sempre levam a gente a refletir sobre uma coisa, mas ao mesmo tempo não dão uma resolução, uma conclusão mastigadinha, né? A gente é que tem que pensar por si só e ter nossas próprias opiniões. Eu achei super legal. Outra metalinguagem ali, questionamento que a gente tem em relação a esse filme, né, gente? É uma coisa que eu acho que ficou meio que mal trabalhada no filme, mas que eu acho que tinha potencial para ser uma coisa muito interessante, que é a representatividade preta no cinema, especialmente no gênero de terror, ou seja, pessoas negras em filme de terror. Era sobre isso, né, que o filme meio que queria fazer a gente refletir, e a gente percebe isso logo na cena de abertura, né, porque a Jada Smith, né, ela tá lá com o namorado dela indo pro cinema, e ela já fala sobre isso, né, que os filmes de terror normalmente não tem personagens negros, e quando tem eles são os primeiros a morrer, e aí eles literalmente são os primeiros a morrer aqui nesse filme. Então você percebe, assim, que meio que Pânico não fez o clichê de matar as pessoas pretas primeiro só pra seguir o clichê, porque ele também tava dentro desse clichê. Na verdade, ele queria fazer a gente refletir sobre esse clichê e acaba dando pra gente aquela vontade de ver, nossa, mas como é que eles vão desenvolver isso durante o filme? Outra coisa que é importante a gente notar sobre isso também é que no primeiro filme, né, gente, de Pânico, todos os personagens eram brancos, basicamente. Né? Eu não lembro nenhum personagem negro, todo mundo era branco, todo mundo da escola, todas as vítimas, todo mundo era branco no primeiro filme. Mas aqui começam a surgir vários personagens negros, né? A gente tem o casal que aparece na abertura, a gente tem a Hayley, né, que é a nova melhor amiga da Sidney, e a gente tem também o cameraman, né, da Gale. Então a gente vê personagens negros surgindo assim, e eles às vezes comentam sobre essa questão, né, rapidamente, assim, sobre as pessoas pretas dentro do filme de horror, né, dentro do gênero do terror, mas foi algo que eu achei que foi se perdendo durante o filme e que a reflexão não levou a gente para lugar nenhum. Eu não entendi o que exatamente o filme queria fazer a gente refletir. Mas aí eu queria trazer uma curiosidade para vocês, né, que talvez alguns de vocês já saibam, talvez outros não saibam, né, então por isso que eu vou comentar aqui no vídeo, que, gente, o roteiro de Pânico 2 sofreu alterações. Quando eles estavam gravando o filme, o roteiro vazou na internet, né? Vazou, assim, as pessoas descobriram quem seria o assassino. E por causa disso, eles tiveram meio que mudar ali o roteiro. Eles fizeram, né, umas refilmagens de algumas cenas, mudaram algumas coisas. Então, o filme que a gente tem acesso, o filme que a gente assiste, não são, né, as ideias originais que o Kevin Williamson e o Wes Craven tinham, né? Houveram algumas mudanças ali. E a gente sabe, né, quando você pesquisa sobre esse roteiro original, que uma das assassinas, né, um dos Ghostface, seria a Hayley, né, essa nova melhor amiga da Sidney. E eu acho, gente, que isso teria sido muito interessante. E eu acho que provavelmente nessa versão original do roteiro, em que ela era uma das assassinas, a gente teria de fato, né, essa reflexão sobre a presença, né, de pessoas negras dentro do gênero de terror de um jeito melhor trabalhado, né, e com um melhor sentido, porque ficou meio jogado aqui nesse filme. Mas eu acho que você colocar uma mulher negra, né, sendo a vilã, sendo a assassina aqui, tirando ela do papel de vítima para ela ser a que ataca, né, seria uma coisa diferente, né, abria espaço para ter discussões interessantes. Então, basicamente, assim, eu acho uma pena que esse vazamento tenha acontecido. Inclusive, eu acho que a Hayley como assassina teria sido uma reviravolta, né, que teria marcado muito mais a gente enquanto fã da franquia Pânico, né, porque eu não acho que os assassinos desse filme aqui são muito legais, não, né. A gente tem o Mickey e a senhora Loomis. Eles são os assassinos desse filme, né? A mãe do Billy, que ela fica trabalhando ali como jornalista, né? Repórter, a gente vê várias cenas dela com a Gale, né? E aí o Mickey, que é um dos novos amigos da Sidney, né? Nessa universidade aí que ela tá estudando. E aí eu acho que eles são os meus Ghostface, assim, mais esquecíveis, né? O que eu menos gosto, assim, em toda a franquia Pânico. Eu não acho que a revelação deles é muito interessante. E eu acho que se a Hale tivesse sido, né, a assassina, seria muito mais memorável, muito mais marcante. E eu acho que essa reflexão, né, sobre a representatividade negra no terror teria ficado, né, muito melhor, muito mais bem feita. E por último, né, gente, a última metalinguagem, assim, a última reflexão que o filme nos leva a ter é em relação, né, a sequências de filme de terror. Porque o filme, ele discute, assim, a questão de que muitas vezes em franquias de terror, o primeiro filme, o filme original, ele é aquela coisa assim, que ele é perfeito, é maravilhoso, é o clássico, todo mundo ama. Mas aí quando vem uma sequência, não é tão bom e acaba estragando a franquia, né? E é legal até a gente perceber, né, que na cena de abertura lá do primeiro filme,
Tem um momento, né, que o Ghostface, né, ele tá conversando ali com a Casey Becker, e aí ele fala, né, de filme de terror, e ela comenta que ela gosta muito de Hora do Pesadelo, mas ela fala, eu só gosto do primeiro, porque as sequências são horríveis, né, a sequência estraga. E aí, eu acho que é legal a gente ver, né, que basicamente eu acho que a ideia desse filme era meio que o Wes Craven e o Kevin Williamson, eles meio que tentando se desafiar. Será que a gente consegue fazer uma sequência ainda melhor do que o primeiro filme? Né? Porque, inclusive, tem uma sala de aula aqui, né? A gente tem uma aula do Randy, que tá lá o Mickey também, e a Cici, né? Que é uma personagem, já vou comentar sobre ela aqui. Que eles estão lá falando sobre filmes, né? E que as sequências nunca superam, enfim. E é legal que eles comentam, por exemplo, eles citam 2 filmes do James Cameron, né? A gente ama o James Cameron. Eles falam sobre Aliens, o Resgate, e O Exterminador do Futuro 2, né? Quando eles estão exemplificando que, às vezes, existem sim sequências que são melhores do que o filme original. Eles também chegam a citar, né, o Poderoso Chefão 2, né, como um exemplo de sequência que é melhor, mas normalmente o primeiro filme é sempre superior e a sequência sempre é mais fraca, né? Então eu sinto que essa discussão existe aqui porque o diretor e o roteirista, talvez eles tivessem essa ideia, né, de será que a gente consegue fazer um segundo filme ainda melhor que o primeiro? Na minha opinião, eu acho que eles não conseguiram. O primeiro filme da franquia Pânico continua sendo o meu favorito, o melhor de todos, na minha opinião. Mas eu acho também que eles fizeram um trabalho muito bem feito. Esse filme aqui é muito bom. Inclusive, o motivo da gente estar tendo, né, em breve, o lançamento de um 6º filme da franquia Pânico é exatamente porque esse segundo filme, ele foi bom o suficiente. Ele é sólido o suficiente, bem construído o suficiente, né, com boas atuações, com bons personagens. Porque se esse filme fosse uma bomba, talvez a franquia Pânico tivesse lá esquecida nos anos 90, né? Mas eu acho que todo o trabalho que foi feito com os personagens aqui só ajudou, né, a fortalecer a franquia Pânico, né, a marca Pânico, ao ponto de fazer ela continuar até os dias de hoje, né, e ao ponto de a Sydney, né, ser uma Final Girl super memorável, né, a Gale ser uma personagem super memorável, o Dewey ser um personagem super memorável. Então, eu acho que esse filme dele foi essencial para fortalecer a marca Pânico, né, e tornar essa franquia nessa coisa tão grandiosa que é até os dias de hoje. Né? Mas então, agora que eu já falei sobre essa questão das metalinguagens, né, dos personagens que retornaram, eu queria conversar um pouco sobre as mortes aqui nesse filme, né, gente? Eu acho que esse filme, ele tem cenas de morte, assim, bem marcantes, bem emocionantes. Eu acho, assim, que é difícil competir com o primeiro, porque o primeiro tem muita coisa icônica, né? Tipo a morte da cena de abertura, a morte da Tatum, né, lá na garagem, é coisa, assim, que marca muito a nossa mente. Mas nesse filme também tem umas cenas, assim, bem emocionantes. Então já tem a cena de abertura no cinema, que é super bem feita, super incrível, super intensa, né? A gente tem também a morte do Randy, que, nossa, gente, eu fiquei com muita pena da morte do Randy, porque eu adoro o Randy, né? É um personagem que muita gente ama ele, né? Inclusive, acho super legal que a gente tem, né, os sobrinhos dele aparecendo a partir do 5º filme de Pânico, né? Acho legal fazer essa conexão com o Randy, porque ele é realmente um personagem que muitos fãs amam. E eu devo dizer pra vocês que ele tava muito bonitinho aqui nesse filme, né? Não que eu achasse ele feio no primeiro filme, mas aqui, gente, toda vez que ele aparecia, eu ficava, ele tá tão, tipo, não sei explicar, ele tava muito bonitinho aqui, o Randy. E toda vez eu tenho pena quando ele morre, sabe? Eu fico triste quando ele morre, porque é um personagem que é muito incrível. A gente tem também, né, a morte da Cici, que é a personagem, né, que estuda com ele, né, cinema, que tá lá na aula que eles conversam sobre sequências. E quem faz o papel dela é a Sarah Michelle Gellar, né, que ela já fez também, né, gente, o papel de Buffy, né, da série, né. Ela fez aquele filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ela também foi a Daphne, né, da versão live action de Scooby-Doo. Então ela é uma atriz que é maravilhosa, marcou muito aquela época. Ela marcou muito a minha infância, especialmente por causa do papel dela como Daphne, né, que eu amo Daphne. E, assim, toda a cena dela é maravilhosa, a perseguição, né, a ligação que ela tem dentro de casa, o Ghostface falando ali com ela tentando fugir, ela tentando correr ali pelas escadas. Toda aquela cena é super bem feita, né? Esse filme aqui tem várias cenas de perseguição maravilhosas. A gente também tem, né, uma perseguição da Gale, né, o momento que ela vai entrando assim, que ela tá numa sala de aula, ela sai correndo lá nos corredores, entra no estúdio de gravação que tem na universidade, né, ela correndo ali, o Ghostface atrás dela. Também é uma cena super bem feita, super maravilhosa. Outra cena que eu amo também é a cena que tá a Sydney e a Hale, né, que elas estão no carro ali junto com os seguranças, né, que estão protegendo a Sydney. E aí o Pânico vai lá, né, o Ghostface vai lá e ataca os seguranças. E aí entra dentro do carro, aí tem um acidente no carro, o Ghostface desmaia. E aí tá lá a Sydney e a Hale tentando sair do carro sem acordar o Ghostface. Essa cena, gente, ela é muito tensa, muito bem feita, muito bem dirigida, trilha sonora maravilhosa, atuações maravilhosas. Assim, é uma cena que você fica ali, sabe, seu coração batendo, você vendo, assim, com muita atenção, pensando que a qualquer momento os personagens vão morrer, sabe? Essa cena muito maravilhosa, exemplar. E, gente, inclusive, eu acho que no 6º filme de Pânico a gente vai ter uma cena que vai ter uma vibe meio assim, que é aquela cena, né, que vai ser deles usando uma escadinha pra tentar passar da janela de um apartamento pra outro apartamento, né, que a gente viu no trailer de Pânico 6. Eu acho que essa cena eu já amei de ver no trailer, porque ela me lembrou muito a vibe dessa cena aqui que a gente tem do carro, né, com a Sydney e a Hale. E é uma cena que eu acho maravilhosa. Então, assim, só aumenta mais ainda a minha ansiedade pra Pânico 6.
E uma outra cena, né, de morte, assim, que no caso não é uma morte tão interessante assim, a forma como é feita, mas eu queria citar aqui porque acaba me fazendo sofrer, é a morte do Derek, né, o namorado da Sydney. Gente, eu fiquei tão triste quando ele morreu, porque eu achava ele perfeito, né, ele era muito fofinho ali, ele é lindo também, então eu ficava, ai meu Deus, quero eles juntos pra sempre, né, mas ele acabou morrendo, né, ali no final, e eu fico com pena, né, não é uma cena de morte assim super tchan, super grandiosa, né, mas é legal também, e tá envolvida ali, né, na revelação que o Mickey é um dos Ghostface, né, e assim, toda aquela cena dos Ghostface também é interessante da revelação, né? Que a gente tá ali num teatro, né? Então é legal que é um cenário super diferente, mas como eu falei, eu não curto muito a revelação desse filme, eu não acho os personagens em si tão interessantes, né? Que são os assassinos, e as motivações deles eu também não acho tão interessante, né? Porque a mãe do Billy só queria se vingar por causa do que aconteceu com o filho, né? Que a Sidney matou o filho dela. E o Mickey era só, tipo, um psicopata e, enfim, queria matar porque queria. Né? Então eles meio que não tinham uma ligação ali com a trama específica desse filme tão interessante, né? Como em outros filmes da franquia Pânico, né? O assassino, ele tem uma coisa ali mais interessante por trás. Mas ainda assim, né, gente? É um filme que é maravilhoso. Adorei rever. Né? E espero agora ver o terceiro filme em breve para fazer vídeo aqui no canal. Né? O terceiro filme é polêmico porque muita gente acha que ele é o mais fraco, né? E eu reconheço assim que tecnicamente tem umas coisas que de fato o terceiro filme ele é um pouco mais fraco, mas de memória, lembrando assim, eu acho que eu gosto mais do terceiro filme do que do segundo, porque ele tem uns aspectos assim diferentes, né, mais cômicos e camp, né, uma coisa mais queer, LGBT, umas referências interessantes assim, além, né, também da questão da metalinguagem, né, que vai também tomando outro rumo, né, que eles vão falar agora sobre Hollywood, né, a indústria do cinema. Então, o terceiro filme tem coisas bem interessantes, né, então eu quero logo, em breve, assistir o terceiro filme pra fazer vídeo aqui, né, conversando com vocês. Depois também eu vou fazer do quarto e do quinto. E é isso, né, gente, deixo vocês por aqui. Se vocês gostam da franquia Pânico, não deixem de se inscrever no canal, né, pra não perder os próximos conteúdos. Até mais!